Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Como temos feito, costumeiramente agora, estenda as mãos em direção a uma pessoa próxima a você e abençoe a vida dessa pessoa. Boa noite a você que está em casa, nos acompanhando através do canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida também. Deus abençoe a igreja, Ministério de Louvor, que nós possamos ter um excelente culto direcionado pelo Senhor mais uma vez essa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo que é um cântico de peregrinação, e que tem um título muito sugestivo, que Deus é o nosso protetor. Então, em dias tão difíceis que temos atravessado, nada melhor do que começarmos o culto dizendo aonde está a nossa confiança. Amém? Todos encontraram? Eu vou estar fazendo a leitura para que você possa acompanhar com atenção. Disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o nosso protetor, aquele que o salmista deposita a confiança, dizendo que ele olha para os montes, perguntando de onde virá o socorro, e ele responde que o socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o Deus que nos guarda, nos sustenta, não deixa que os problemas venham a nos consumir. Os problemas acontecem, a nossa vida não é, eu estou olhando para o Eduardo lá no final, então não é um mar de almirante, não é um céu de brigadeiro, não é verdade? Mas o que nos dá paz é saber que o nosso Deus está conosco. Amém? Então deposite a sua confiança no Senhor, porque Ele jamais abandona aqueles que lhe pertencem. Feche a sua Bíblia, coloca no banco e vamos orar a esse Deus tão maravilhoso. Pai amado e querido, é com plena confiança em nossos corações que queremos declarar a Ti, já nesse início de culto, que a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Sabemos que iremos passar por tribulações, mas o Senhor é conosco, é o Senhor que nos leva à vitória. Mais ainda, é o Senhor que nos garantiu a vitória, é o Senhor que nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, ainda que possamos estar passando por um momento de adversidade,
seja em qualquer área de nossas vidas, nós sabemos que isso vai passar, não no nosso tempo, mas certamente no teu tempo, que é perfeito, precioso para nós. Pai amado e querido, recebe esse culto que planejamos fazer para entregar a Ti com excelência, com alegria, com amor em nossos corações, com todo o nosso vigor, cada momento dele, desde o momento em que salmodiamos, passaremos por esse momento de oração, louvores, mais oração, anúncios, palavra, ofertório, que tudo, Senhor, venha acontecer, não da maneira como nós planejamos, ou pelo menos, que a forma com que planejamos aconteça plenamente segundo a Tua vontade, porque é isso que desejamos fazer, a Tua vontade. A nossa vontade, ao nos reunirmos aqui em comunhão, é adorar a Ti, é ouvir a Tua voz, é intercedermos uns pelos outros, é colocarmos diante de Ti as nossas necessidades, é dizimarmos e ofertarmos com amor, com alegria, com fidelidade. Pai amado e querido, queremos fazer isso plenamente, com todo o nosso ser. Como Paulo disse, o nosso culto precisa ser racional, mas também não precisa deixar de ser emocional. É claro que precisamos nos deixar guiar pela fé, mas temos as nossas emoções, temos os nossos pensamentos, e nós queremos manter esses pensamentos cativos a Ti, Senhor. Então, Pai amado e querido, agora nós Te pedimos que receba os nossos louvores, não fiquem presos a esse prédio, e sim possam chegar à sala do trono da Tua graça, Senhor, e venham a Te agradar. É o que nós Te pedimos, orando a Ti, no santo e precioso nome de Jesus. Que o povo de Deus aqui em casa diga amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Diácono Alan vai estar nos dirigindo em louvor. Amém, boa noite, igreja. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores, e se Ele habita, Ele está no meio de nós, amém? Alegrei-me, glória a Deus. As palmas. Está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para
neste lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unido, sem inveja, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para acabar, vamos para a casa do Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Hoje estamos alegres porque nós estamos na tua casa, Pai. E que a tua presença, Pai, venha tocar cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. As palmas. Oh, cria em nós, Senhor, um coração puro, Pai. E não retire de nós a tua presença. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Ó Deus, cria-me, ó Deus, cria-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável.
Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Pai, cria em nós um coração puro, Deus. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua presença em nós, Pai. Em nosso meio, Deus. Aleluia. Meus olhos estão em ti, Pai. Aleluia. Meus olhos estão em ti. Não posso deixar de te ver. Seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui. Eu vivo pela fé em ti, meu Deus. Oh, declara Ele. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida. Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, a minha alma canta.
olhos estão em ti. Oh, obrigado, Deus. Confiamos em ti, Pai. Assim como foi lido na abertura do culto, Pai. Nossa confiança está em ti, Deus. Oh, não importa as circunstâncias nem as situações, Deus. Nós confiamos em ti. Oh, no teu nome, Jesus, que há poder no teu nome. Oh, tu vencestes a morte, Pai. Oh, aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Oh, santo, santo, santo. Você pode declarar que só Ele é santo, só Ele é digno. Oh, só Ele é merecedor da nossa exaltação, da sua exaltação, da sua adoração. Oh, Pai, glórias, glórias e glórias. Não há outro como tu, Pai. Obrigado, Deus. Nossos olhos estão em ti, Deus, porque sabemos que é em ti, Pai, que vem o nosso socorro. Oh, Pai, confiamos em ti, Deus. Meu Jesus, nos leva para perto de ti, Deus. Queremos estar, Pai, aos teus pés, Deus. Aleluia. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Vamos declarar mais uma vez, meu Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz.
igreja, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Oh, fala conosco, Pai, nos dá ouvidos espirituais, oh, para ouvir a tua voz, através da tua palavra, Pai. Oh, usa o mensageiro dessa noite, que o Senhor venha capacitar com intrepidez, com ousadia, Deus, porque necessitamos de ouvir a tua voz, Pai, da tua palavra. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, Pai, que nós queremos estar, porque sabemos que é de Ti que vem todas as coisas, que é de Ti que vem a resposta certa, que é no Teu tempo, Senhor, que vem a resposta certa, Pai. Oh, traz paz, Pai, em toda e qualquer circunstância, Pai. Sabemos, Pai, que o mundo jaz no maligno, sabemos que os dias são difíceis, ó Deus. Oh, mas queremos estar aos Teus pés, queremos estar sensíveis, ó Pai, à Tua voz. Por isso, ó Pai, não nos deixe nos enganar, que nós venhamos estar sensíveis, Pai, para ouvir a Tua voz, assim como Elias naquela caverna, que nós não venhamos, ó Pai, confundir a Tua voz, mas que venhamos, ó Pai, reconhecê-la, Pai, e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, igreja. Você Amém. pode abençoar a vida perto de você, Abençoe declarando a paz de você. Cristo. Deus é Abençoe bom, ela. aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós vamos passar os nossos anúncios, né? Lembrando que a nossa denominação criou uma plataforma de streaming, né? Similar a essas outras todas que tem por aí, onde você pode fazer a sua inscrição, pagar uma mensalidade de R$ 27,90 e ter acesso, né, a vários cursos que foram desenvolvidos pelo IBRMEC ao longo dos tempos, né? Tem a oficina de louvor e adoração, tem a oficina de cosmovisão cristã, tem manhãs teológicas, tem cursos para casais. Então é um bom investimento, né? É o Vida de Igreja. Você pode acessar o site vidadeigreja.com.br, ali fazer o seu cadastro e a sua inscrição, né? E a qualquer momento que você não queira mais manter em atividade a sua inscrição, você pode cancelar e vai deixar de fazer o pagamento mensal. Mas é uma excelente ferramenta para você que quer aperfeiçoar ainda mais
o seu aprendizado cristão, né? Então, vidadeigreja.com.br. A nossa livraria continua com promoções de livros. Tem livreiro hoje? A Malu vai estar lá na livraria após o culto. Temos ainda aqueles kits que foram formados, né? Ainda não temos as novas Bíblias, mas livros e CDs, temos bastante promoções lá ainda. E você pode estar adquirindo boa literatura cristã, boa música cristã também, tanto para uso próprio como para presentear alguém que você deseje. Então, quando terminar o culto, não saia apressado, dê um pulinho na livraria, escolha algum livro, algum CD, para aproveitar esta promoção que nós estamos fazendo. Nós temos lembrado, né, já há alguns cultos, que as famílias com crianças menores de 6 anos já têm um local preparado para vir à igreja, que fica lá no 2º andar. Nós preparamos uma sala com trocador, né, para quem tem criança de colo, e onde os pais podem ficar ao lado. Nós temos uma televisão onde o culto é transmitido para lá online, né? Então assim não ficam impedidos de estar aqui participando da comunhão. Tem alguém hoje no 2º andar? Olha aí que coisa maravilhosa. Temos pessoas lá no 2º andar. Você que está aí nos assistindo no 2º andar, participando do culto, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida também. A nossa campanha do quilo, ela é permanente, e nesse momento de pandemia, né, nós precisamos da sua participação. Você que pode, né, comprar 1 quilo de um alimento não perecível, alguns materiais de higiene pessoal também, a lista daquilo que necessitamos para formar essas cestas básicas de atendimento estão nas nossas mídias sociais. Você pode ver no Instagram, no Facebook, né? Participe, porque é o pouco de cada um de nós que vai formar o suficiente para nós atendermos as famílias cadastradas. Até aqui nos ajudou o Senhor, nós temos conseguido atender essas famílias e também ainda contribuir com o Mocriver, né? Essa local de reabilitação, né, para dependentes químicos, interdenominacional, e já são 3 meses que a gente tem contribuído lá com o Mocriver, né? Então participe. Ao fazer as suas compras, lembre-se, né, de trazer 1 quilo de alimento não perecível. Pode trazer durante o horário de culto, ou pode trazer durante a semana, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Basta tocar o interfone, o funcionário vai atender, né, o Paulo, o Cida, e vai estar recebendo a sua doação. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não vou chamar você aqui, só queremos entregar uma lembrança até você. Eu estou olhando, mas acho que eu conheço todo mundo. Não temos visitante. Estamos em família de fé, aqui reunidos mais uma vez essa noite. Então nós vamos passar, né, para o nosso momento de oração. Nós temos atualizado essa lista. Algumas pessoas têm permanecido, algumas têm saído, outras têm entrado, né? Então vou citar o nome aqui das pessoas que nós ainda continuamos orando: pelo Geraldo França, primo do Kleber, pelo Paulo Polidoro, cunhado da Mônica, pela nossa irmã Araci, pelo José Mauro, que está em um tratamento de câncer. Continuamos orando pela Silvana. Eu não atualizei com a Sônia Agrelo e com o Antônio como é que está o estado da Silvana, mas vou estar fazendo isso amanhã. No domingo já estarei atualizando, né? Mas as notícias até a semana passada, que ela vinha reagindo bem a esse tratamento experimental e estava tendo uma evolução muito boa. Vamos continuar orando pelo Sebastião Amaral. Eu falei domingo com a irmã Ivanete, e ele está com problema nos rins, ainda carece das nossas orações. Orar pela Denair, tia da irmã Ana Maria do Coral, né, uma senhora de 82 anos, e está muito debilitada ainda e carece das nossas orações.
continuar orando pelo Davi Luiz, né, que está com leucemia, o Jorge, tio da Juliana, está mal, né? Então vamos continuar intercedendo por ele. Ele ainda está na máscara de oxigênio, ainda está com a máscara de oxigênio. A Isabel, sua tia também, está melhorando, né? Ela está em casa, né? Então vamos continuar orando tanto pelo Jorge quanto pela Isabel, pela Gláucia, tia da Cara, que está com câncer de mama, pelo Diego, né, com pedra nos rins. Eu não sei se tem alguém atualizou, se ele já foi operado ou não, alguém sabe? Está tentando amanhã. Vamos continuar orando então, né, pelo nosso querido Diego, continuar orando pela irmã Natalina, que já fez a sua cirurgia, está em recuperação, continuar orando pela Liliane, sobrinha do Adail, pelo Davi, né, filho do Reinaldo, que está com tuberculose, pela Natália Cines, que com aquele quadro de depressão que eu vinha enfrentando, ela tentou o suicídio, carece muito das nossas orações, pelo Rodrigo Correia Alvite, né, com Covid-19, né, a última notícia que a gente teve é que ele estava entubado, já há mais de 12 dias, vamos continuar orando por ele. Vamos estar orando pelo Gersino, né, duplamente, porque está enlutado pela perda do seu filho Luan, porque ele vai fazer um cateterismo amanhã, 8h30 da manhã. Vamos estar orando pelo Gersino para que o procedimento corra bem. Vamos continuar orando, né? Oramos semana passada pela Ângela Queiroz, prima do nosso diácono Paulo Queiroz, que está em tratamento muito grave, está entubada, mas não é Covid-19, carece das nossas orações, o estado dela é grave, tá? Vamos estar orando pela Luciana, que é a esposa do Alberto, né? Irmão da nossa querida Vera Regina. A Luciana é cunhada da Vera Regina e está com câncer também, está carecendo das nossas orações, né? E vamos orar, obviamente, pelas famílias enlutadas. Eu, como temos sempre feito, vou desligar o microfone e vamos dedicar alguns momentos para que você possa colocar diante do Senhor as suas petições pessoais também. Depois desse momento, aí sim eu vou estar orando, intercedendo por tudo isso que eu citei aqui e também pelas suas petições pessoais, né? Fique à vontade, você pode se colocar de joelho, se assim o desejar. Se tiver dificuldade, pode permanecer sentado, mas o importante é que você esteja conectada com o Senhor, ou conectado com o Senhor nesse momento. Eu vou estar aqui desligando o microfone agora para que possamos estar orando.
Pai amado e querido, soberano Senhor de nossas vidas, esse é o momento em que nós unimos a nossa fé diante de Ti, como corpo de Cristo, Pai, importando-nos e preocupando-nos com cada um. E eu, como ministro do Teu Evangelho, auxiliando na condução desse aprisco, quero me colocar na brecha, como intercessor, em cada uma das necessidades que aqui citei, meu Pai. Pessoas precisando de um milagre, e nós só conhecemos um que pode realizar milagres, que és Tu, Senhor, e é em Ti que nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, para que opere o milagre nessas vidas, Pai, para que em breve esses irmãos e irmãs possam estar aqui conosco, testemunhando e glorificando o Teu santo nome. Pai amado e querido, entra com as providências necessárias, para que cada um que deposita em Ti a sua confiança, como eu deposito, possam ter suas respostas e alcançar a vitória. Pai amado e querido, oro também pelas petições dos Teus servos e servas, meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, que estão nos seus lares, participando do culto também, desse momento de oração, para que o Senhor ouça também as suas petições e vá de encontro a elas, trazendo resposta, entrando com providências, entrando com recursos, para que eles também possam alcançar a vitória naquilo que estão necessitando, Senhor. Eu quero também, Pai amado e querido, colocar as minhas petições pessoais diante de Ti e Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim e também venha de encontro àquilo que estou necessitando, Senhor. Quero mais ainda, nessa noite, fazer uma oração especial pelas nossas autoridades constituídas, porque muitas dessas pessoas que estão ocupando altos cargos em todas as esferas, municipais, estadual e também federal, pensam que por ter algum conhecimento podem tomar a decisão que bem entender. A Tua palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ter conhecimento não é ter sabedoria. Pelo contrário, Pai, a sabedoria vem do alto para que nós possamos aplicar adequadamente o nosso conhecimento. Então, se o Senhor não agir, esses incompetentes não terão a sabedoria necessária para fazer o que é preciso para que a gente venha sair dessa situação de vergonha. Temos 2 grandes institutos qualificados, como a Fiocruz e o Butantan, que estão tolhidos de exercer plenamente aquilo que podem e têm competência para fazer, por políticos incompetentes, porque não têm sabedoria para planejar, para delegar, e assim, todos esses profissionais de saúde estão impedidos de exercer plenamente a sua capacidade, que é grande, e muitos deles são tementes ao Senhor, e o Senhor tem dado sabedoria para que eles possam se conduzir da maneira adequada, enquanto aqueles que deveriam tomar as suas posições certas, não têm tomado as posturas adequadas. Então eu quero te pedir, por misericórdia, Senhor, eu quero te suplicar, eu quero clamar a Ti, que o Senhor desperte a sabedoria nesses homens, para que venham a agir da maneira certa, para que nós possamos ultrapassar esse momento tão doloroso, tão difícil, de uma forma mais planejada e mais adequada. Porque, Pai amado e querido, nós entendemos
que está se cumprindo o teu juízo, mas já estamos vendo a tua boa mão sobre o teu povo. Então, para que se cumpra o teu propósito nesse momento, eu clamo a ti, eu suplico a ti, eu me humilho na tua presença, te pedindo que o Senhor venha do alto conceder o que esses incompetentes não têm, que é uma sabedoria sobrenatural, para poderem assim cuidar do povo da maneira adequada, Senhor. Pai amado e querido, eu quero orar também pelas famílias enlutadas, todas, a minha, pelo meu padrasto que está passando um momento muito difícil com a perda da mamãe, pela família do Gersino, pela nossa igreja, porque se a morte já dói tanto, porque é algo não natural. O Senhor criou o homem para viver eternamente, o pecado é que nos afastou de Ti, e assim nós temos essa morte física tão doída. E quanto mais, quando é um jovem que parte, não é a ordem natural das coisas, um pai sepultar o seu filho. Então, eu imagino a dor que está passando esta família, a dor que está passando no coração de cada jovem da tua igreja, a dor que está passando em nossos corações. Então eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha nos confortar e consolar, preenchendo em nossos corações esse vazio da saudade, da ausência que fica nesse período de luto, Pai. Assim, meu Pai amado e querido, esta é a oração que eu faço a Ti esta noite, no santo e precioso nome de Jesus. Você que concorda com essa oração, possa dizer amém, amém. Eu vou convidar você a ficar de pé, para que nós possamos louvar juntos ao Senhor. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar.
naquela cruz, nos deu a maior vitória da nossa vida, a salvação da nossa alma. Amém? Então vou convidar você, sentado, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Segunda Coríntios 5, 11, amém? E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus amado e querido, aqui foi proclamada a tua poderosa e preciosa palavra, que ela mais uma vez venha cumprir o efeito para o qual o Senhor a enviou esta noite. Que o Senhor use esse teu humilde servo, para que nós juntos possamos aprender ou relembrar algo novo e importante na transformação diária do nosso caráter. Assim, meu Pai, eu oro a Ti, pela unção do Teu Espírito Santo, para que tanto eu que ministro, quanto eles que ouvem, possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Sua palavra. Assim, Senhor, eu oro a Ti no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Gênesis registra coisas muito especiais para nós, né? Ele diz que Deus, através do poder da sua palavra, trouxe à existência todas as coisas, né? E Deus faz isso nos 5 primeiros dias da criação e diz que tudo aquilo que Ele criou foi bom. Mas no 6º dia Ele cria o homem do pó da terra
E no fim daquele dia, ele diz então algo diferente. Ele diz que tudo foi muito bom. Ele acrescenta um muito, né? Então Deus cria da costela do homem uma auxiliadora para ele, faz com que delega ao homem autoridade, né, para nominar todos os animais e também para que tivesse, que ele subjugasse, também ele teria autoridade sobre todos os animais. E mais, algo precioso, Deus tinha uma comunhão muito íntima com Adão, ao ponto de passear com Adão todo dia pelo jardim do Éden ao cair da tarde. Mas aconteceu que em determinado momento, você conhece a história, Adão, induzido por Eva, que foi enganada pela serpente também, Adão é levado a desobedecer a Deus e come, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso Deus coloca Adão para fora do Éden, para que ele não viesse a comer da árvore da vida e viesse viver eternamente em pecado. E com isso Adão é afastado de Deus. E mais, essa atitude de Adão faz com que Deus amaldiçoe também a terra, e ele diz a Adão que a partir daquele momento ele teria que suar para se alimentar. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que o pecado foi o maior desastre que poderia ter acontecido com a humanidade. Não é o tsunami, não é um terremoto, não é um furacão, não é nem o Covid. O maior desastre que aconteceu na história da humanidade foi o pecado. Porque o pecado, essa atitude de desobediência de Adão, o afastou de Deus e, consequentemente, foi criado um abismo entre o ser humano e Deus, e surgiram os conflitos com o próximo, e até mesmo no trato com a natureza. Nós temos visto vários desastres de meio ambiente, desastres ecológicos, provocados, todos pelo pecado do homem. O ser humano, então, fica privado daquilo que poderia ter sido uma vida maravilhosa, e é colocado em uma situação árdua e penosa de sobrevivência. Mas Deus, pelo seu grande amor e pela sua infinita misericórdia, coloca em ação um plano de redenção para o ser humano. Mas acontece que para que esse plano pudesse surtir efeito, para que pudesse ser aplacada a ira de Deus, era necessário um sacrifício de sangue, e não um sacrifício qualquer. Era necessário um sacrifício de sangue de alguém puro, imaculado, sem pecado, sem defeito, porque nós sabemos que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Salomão nos fala lá em Eclesiastes 7:20, né, que não havia um justo sobre a terra, não havia um justo que fizesse o bem e que não pecasse. Assim Deus envia o seu próprio Filho amado para morrer em nosso favor, e assim nos lavar e nos redimir através do seu sangue derramado, nos justificando e nos reconciliando com Deus. E é isso que Paulo trata nesse capítulo 5. Ele já havia tratado de outros assuntos fundamentais com a igreja de Corinto, né? Ele dá várias orientações para aquela igreja, e mesmo após as suas primeiras orientações, a igreja ainda tinha muitos opositores, e Paulo nesse momento estava em Éfeso. Ele resolve enviar Tito, né?
ele envia Tito com uma severa carta de advertência para essa igreja, exigindo que esse transgressor fosse disciplinado. E a igreja toma providências, responde também a severa carta de Paulo, e Tito volta ao encontro de Paulo agora na Macedônia. E Paulo, ao receber esse relatório e tomar conhecimento de novos problemas naquela igreja, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, de forma a prepará-la, né, para uma segunda visita sua. E essa carta foi redigida num momento de extrema tensão entre Paulo e os coríntios, e é nesse momento de tensão que ele escreve esse capítulo 5, falando do ministério da reconciliação. O interessante é que Paulo utiliza esse próprio momento que está acontecendo entre eles e os coríntios para usar, né, como parâmetro que ele desejava essa reconciliação, e que ninguém pode ser reconciliado com Deus se não é reconciliado com seu próprio irmão. E daí nós vamos começar a rever o nosso texto aqui, né, a partir do versículo 11. O primeiro bloco vai do versículo 11 ao versículo 15, e diz assim a palavra do Senhor: e assim, conhecendo o temor do Senhor, né, procuramos persuadir as pessoas. E na minha oração aqui, eu até falei sobre isso, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Paulo diz que eles, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, tendo sabedoria dada por Deus, utilizam-se disso para persuadir as pessoas, né? E que eles, né, Paulo, né, eles, seus ajudadores, seus auxiliares, nós somos plenamente conhecidos por Deus. E espero, diz ele aqui no final do versículo 11, que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Então, é um bom motivo para nós mantermos o temor do Senhor nos nossos corações, é nós gozarmos da sabedoria dada por Deus. O nosso conhecimento intelectual é completamente insuficiente para nós propagarmos o Evangelho de Cristo da maneira que Deus quer. Nós só podemos fazer isso plenamente se formos dotados da sabedoria do Senhor, e só seremos dotados dessa sabedoria se nós tememos ao Senhor. Então Paulo estava transmitindo isso para eles nesse primeiro versículo logo do nosso bloco, né? Olha, nós somos conhecidos de Deus, porque temos sabedoria dele, e ele nos dotou dessa sabedoria. Então que vocês possam crer naquilo que nós estamos falando, que vocês tenham consciência que nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando com autoridade outorgada e delegada por Deus. Então era isso que Paulo estava falando, para que ele, assim, junto com seus auxiliares, pudessem obter a aprovação daqueles homens, não pelo seu intelecto, mas pelo Espírito Santo que habitava neles e trabalhava através deles. Amém? Versículo 12, Paulo diz para eles: nós não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência, e não no íntimo, não no coração. Paulo já havia se apresentado numa primeira carta, né? Ele já tinha dado as suas credenciais como apóstolo, e ele diz que não havia necessidade de novas apresentações, porque eles já conheciam bem a ele. No entanto, o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 12, o que ele estava dando a eles, era a oportunidade de, com o seu exemplo sincero, que eles pudessem ter base para responder àqueles que os estavam atormentando, principalmente os falsos mestres, que não agiam baseados no ministério da nova aliança. Paulo estava dando com o seu exemplo
próprio, com seu testemunho, para aqueles homens e mulheres que formavam a igreja de Corinto, elementos sólidos para que eles tivessem capacidade e autoridade para responder aos falsos mestres. E ele continua no versículo 13 e diz: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. É porque na realidade havia duas correntes dentro da igreja de Corinto, né? E ele aqui num versículo só dá uma resposta que alcança as duas correntes. Uma simplesmente debochava de Paulo e dizia que ele era demente, que ele era louco. Então ele responde para eles: porque se enlouquecemos é para Deus. Aqueles que falavam isso dele sabiam que ele estava respondendo aqui muito bem, né? E haviam outros que diziam que Paulo exaltava as suas experiências pessoais e que era sóbrio em excesso, né? Como nós dizemos hoje, era espiritual demais. Tem gente que é espiritual demais, né? Nós comentamos dessa forma. Havia uma outra corrente que falava isso também de Paulo, e ele responde as duas dizendo: ora, se enlouqueça é para Deus, e se eu conservo o juízo, é para que vocês tenham tenham entendimento daquilo que Deus tem feito através da minha vida, né? Então, esse versículo 13 era Paulo respondendo as duas correntes, uma exagerada, por um lado, chamando ele de louco, e a outra dizendo que ele era sóbrio demais, ou tipo fanático, né? E ele continua nos versos 14 e 15 dizendo: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Olha por que o amor de Cristo dominava eles. Paulo diz: um morreu por todo, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que o amor demonstrado por Cristo foi tão intenso, foi tão grande, foi tão imenso, o sacrifício de Cristo foi tão grande, que ele devia nos constranger e nos dar a certeza que o pecado de todos aqueles que creem em Cristo foi cravado naquela cruz. Assim, a pena de morte que estava a nós destinada, estava destinada a nós, ela foi abolida, e o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Nós fomos libertos para um novo modo de vida em obediência a Cristo. Nós fomos, ou deveríamos ter sido, e aquelas pessoas que formavam a igreja de Corinto também, deveriam ter sido alcançados por esse amor constrangedor, e deveriam ter se deixado dominar por esse amor, entendendo que Cristo fez o sacrifício sozinho, por todos, um morreu por todos, e Paulo diz: todos morreram, ou deveriam ter morrido a velha criatura, e deveriam surgir num novo modo de vida, porque ele morreu por todos. Para quê? Para aqueles que vivem, não vivam mais de forma egoísta, não vivam mais para si mesmo, mas vivam agora para aquele que morreu por eles. Nós precisamos viver para aquele que morreu por nós. Entende que Paulo escreveu lá para os Filipenses, lá no capítulo 1, no versículo 31, no versículo 21, digo, não é 31, no 21, Paulo disse aos Filipenses, né, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ter um novo modo de pensar. O egoísmo não faz mais parte de nós. Nós fomos chamados
para viver uma vida comunitária, em obediência àquele que se sacrificou por todos. Um morreu por todos. Então agora todos devem fazer morrer a velha criatura e ressurgir num novo modo de vida, com pensamento cativo em Cristo Jesus. Amém? Agora o segundo bloco, aí do verso 16 ao 20, né? Começando pelo 16, diz que assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. É porque o verbo empregado aí, no verbo grego, a Nova Almeida traduziu, né, como carne, né? Ele falava como carne. Isso quer dizer, esse significado de carne significa do ponto de vista humano, né? Daqui por diante, ninguém conhecemos diante do ponto de vista humano. E se antes nós conhecíamos a Cristo somente por esse ponto de vista humano, agora com entendimento, já nós não o conhecemos mais desse modo. Era isso que Paulo estava dizendo aqui para os coríntios. E Paulo diz que antes, ele mesmo e seus ajudadores davam muito valor às coisas terrenas, às coisas humanas, e assim o seu próprio entendimento, houve época, era equivocado, ao ponto de Paulo ter achado que Jesus era um falso Messias no início, enquanto ele ainda era Saulo, né? Você lembra disso? E ele chegava a achar até mesmo que a morte de Cristo era uma maldição de Deus, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, naquela estrada para Damasco, e os seus olhos são espirituais, né? São abertos, ele adquire um novo entendimento, um novo modo de pensar, que não está mais limitado ao seu conhecimento humano. Ele agora tem os seus olhos abertos por Deus, e ele tem uma visão espiritual da obra de Deus na vida daqueles que creem. Então, aquele que crê, tem um divisor de águas na sua vida. Quando ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, como, né, aquele que tem o controle da sua vida, a sua visão precisa ser ampliada nesse momento. Coisas que você era limitado, não podem ficar mais restritas, porque aquele que é de Cristo recebe uma nova visão através da presença do Espírito Santo em suas vidas, e não verá as coisas mais, e não se importará, não colocará em primeiro lugar mais as coisas terrenas. Claro que é lícito, podemos ter várias coisas, mas a nossa visão não será mais naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que nós esperamos e não vemos. Amém? Vê como a Bíblia é toda interligada? E era isso que Paulo estava chamando a atenção deles ali, e dando o seu próprio exemplo. Ele diz que assim nós, ele fala nós, ele não fala vocês não, nós, ele e seus ajudadores, diz que daqui por diante não vão agir mais priorizando as coisas humanas. Ele diz que eles têm um novo entendimento. Então, que os coríntios pudessem usar isso em seu favor também, e adquirir esse novo entendimento ampliado, né? Deixando o seu foco principal nas coisas mundanas e colocando o seu foco em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, como aquele que venceu o pecado, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte na cruz do Calvário, por eles, por nós e por aqueles ainda que virão e crerão no seu nome nas próximas gerações. Amém? Domingo, quem estava aqui, eu preguei e citei, né, que Cristo havia vencido a morte, e essa era a nossa maior vitória, a salvação da nossa alma. 1 Coríntios 15, 55 a 57, Paulo escreveu isso. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, que nós possamos ter olhos, novos olhos, para enxergar com olhos espirituais aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Vários manuscritos antigos, né? Manuscrito do Mar Morto e alguns outros, descrevem esse versículo como e eis que tudo se fez novo. Você já deve ter visto isso em outras traduções, né, antigas da Bíblia. Porque quando Paulo fala da nova criatura, ele está na realidade falando da redenção de um povo, já profetizada no Antigo Testamento, através da morte de Cristo e do poder do Espírito Santo, de um povo que vai viver em obediência e serviço de Cristo. E esse novo tempo marca a inauguração do reino de Deus. A primeira vinda de Cristo marca a inauguração do reino de Deus. Lembra lá no finalzinho, né, de Mateus 4, quando Jesus começa o seu ministério ali um pouco antes de entrar no Sermão do Monte, os últimos versículos ali do capítulo 4, que ele fala: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Cristo inaugura o reino dos céus, o reino de Deus, mas esse reino só vai ser consumado quando ele voltar segunda vez. Então nós vivemos um momento, né, do sim, né, o reino de Deus foi inaugurado, e do ainda não, mas ainda não foi consumado, né, mas está em pleno andamento. Então aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus, têm outro tipo de atitude, e procuram não pecar mais, porque ao fazer tudo novo, Deus justificou, Ele salvou, Ele perdoou o pecador. Ele não justificou o pecado, Ele justificou através da obra redentora de Cristo o pecador e perdoou os seus pecados. É diferente, tá? Deus não habita em meio ao pecado, Deus não habita. Então, para nós sermos novas criaturas, nós temos que deixar de praticar as coisas condenadas por Deus. Eu dei o exemplo lá, em Apocalipse 21:8, no domingo à noite, né, de várias coisas que ele falava, que não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, entre outros, os idólatras, feiticeiros, e falei, olha, a lista não se restringe somente a isto. Aquilo ali eram exemplos que João estava dando para as igrejas das províncias romanas da Ásia Menor, mas há outros exemplos, e Paulo em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, dá outro exemplo, e de práticas condenadas por Deus. Então ele diz lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, aí esse aqui agora não falava noutra lista, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso. Deus fez todo o trabalho sozinho, colocou o plano em ação, executou o plano, está em andamento, e Ele vai consumar esse plano. Agora, precisa haver uma resposta de fé em nossos corações, porque só são capazes de dar essa resposta de fé aqueles separados e escolhidos pelo Senhor. Versículo 18 e 19. Ora, Paulo continua ali a sequência, né, do verso 17. Tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E mais, ele nos reconciliou, e olha o que ele fez, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. E ele fala de novo, ele reafirma, né, aí no verso 19, e nos confiando a palavra da reconciliação. Paulo, como todo o capítulo ele vem falando no seu próprio exemplo dos seus ajudadores, né? Depois lá no capítulo 7, ele vai falar mais claramente aos coríntios que ele considerava que ele tinha feito a parte dele, para se reconciliar com eles, esperava que eles fizessem a mesma coisa, se reconciliassem com ele, né? Então aqui nesse verso 19, eu creio que Paulo também está se referindo inicialmente à reconciliação dele e de seus ajudadores com Deus. Ele não está no primeiro momento falando aos coríntios, mais adiante aqui ele vai falar, mas nesse momento não, e consequentemente, ele, Paulo e seus ajudadores, recebem a incumbência de propagar o Evangelho. É interessante observar que a iniciativa dessa reconciliação não parte do homem, parte do próprio Deus. Embora quem tem a necessidade da reconciliação seja o homem, quem toma a iniciativa é Deus. Você sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia, Senhor! E nos amou tanto e tão intensamente, e quando eu me lembro disso, desse amor, isso me constrange, isso precisa constranger você. É um amor imensurável. Você pode imaginar isso, alguém se incomodar com um pecador pobre como você e eu, pobres pecadores que nós somos, e esse Deus maravilhoso nos amou tanto, de tal maneira, e primeiro, que Ele toma a iniciativa em nosso lugar. Jeremias profetizou ao povo de Israel. A referência que Paulo está fazendo aqui tem íntima ligação ao que Jeremias profetizou lá no capítulo 31, versículo 3. Olha as palavras que Jeremias disse para a nação de Israel naquele momento. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, olha só, hein? Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Olha o amor de Deus, é esse amor que Paulo está se referindo, que deveria nos dominar e nos constranger. Deus nos amou com um amor eterno e nos atraiu. Cristo nos atrai para a sua presença. Essa reconciliação com Deus envolve arrependimento e a expiação. Expiação é o quê? É sacrifício de sangue. No caso, o sangue de Cristo. Assim, Deus não leva mais em conta os nossos pecados. Deus não fez o lançamento da nossa dívida na nossa conta. Quem pagou a nossa conta foi Cristo Jesus, né? E Paulo escreve aos Colossenses também, lá no capítulo 2, versos 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Palavra do Senhor, registradas por Paulo na carta aos Colossenses. Deus cravou na cruz do Calvário o escrito da dívida que havia contra mim e contra você. Daí, eu creio que você pode entender que somente Jesus Cristo pode ser
a ponte que nos conduz ou que nos liga a Deus. A cruz de Cristo é a consequência do amor de Deus por nós. Deus nos amou e Cristo morreu por isso. Morreu por nós. Porque Deus nos amou. Cristo morreu por mim e por você. Mas para chegar a essa reconciliação com Deus, é necessário passar antes pela reconciliação com o seu próximo. Isso era o que Paulo estava fazendo com os coríntios nesse momento, dando um exemplo, explicando o ministério da reconciliação, com a sua própria reconciliação num momento tenso com aquela igreja. E eu quero dizer a você, ou nós nos reconciliamos com Deus, ou nós vamos perecer eternamente. Sabe por quê? Fora da presença de Deus, não há esperança para a nossa vida. Só há o lago de fogo e enxofre. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha que interessante. Paulo diz que eles, seus ajudadores, que antes eram filhos das trevas, agora são filhos da luz. Eram inimigos de Deus também, agora são filhos de Deus. E Paulo diz aos coríntios que, de posse dessa nova condição, todo aquele que antes estava perdido e foi achado, agora tem como missão buscar os perdidos, porque Deus nos outorgou sermos seus embaixadores. Agora, nessa nova condição, eles são embaixadores de Cristo, e embaixador é aquele que tem autoridade para representar e falar em nome do seu soberano, tendo compromisso e transmitindo fielmente a sua mensagem, aquilo que ele foi enviado a falar. Paulo, então, pede que eles se reconciliem com Deus. Esse é o resumo da mensagem do Evangelho pregado por Paulo. E algo que os coríntios conheciam e sabiam muito bem, esse exemplo do embaixador, é que o embaixador, ou o arauto, era aquele que chegava com aquela proclama numa praça, para falar aquilo que o seu soberano havia enviado, e eles entendiam muito bem essa imagem do embaixador, estavam se tornando inimigos de quem os enviou. Então, se eles não se reconciliassem com Deus, eles seriam inimigos de Deus. Essa era a figura que Paulo estava transmitindo para os coríntios, e que nós aproveitamos para nós nos dias de hoje também. É Deus que nos concede autoridade para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, aonde? Em todo lugar que Ele nos enviar. O embaixador não trabalha na sua terra, ele trabalha fora da sua terra, Então, quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, está dizendo que nós temos uma missão, que é pregar aquilo que Deus mandou, aonde Ele nos enviar. Debaixo da autoridade do Senhor, devemos entregar a sua mensagem com fidelidade, e até mesmo fazer o apelo em seu nome, não no nosso nome, mas em nome de Jesus, para que pessoas se arrependam dos seus pecados, confessem Cristo como Senhor de suas vidas, e assim sejam perdoadas, sendo reconciliadas com Deus, ou seja, recebendo a salvação da sua alma. Versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Deus o fez pecado, ou Deus o fez, como oferta pelo pecado, seria uma forma de você entender, essa frase, Paulo, obviamente, está fazendo uma analogia, com o sacrifício do bode expiatório do Antigo Testamento,
que personificava naquela época o pecado do povo de Deus. É provável que ele esteja dizendo que Cristo se tornou o representante do pecado, né? Ao sofrer na cruz o juízo por ele. E assim, Paulo e seus ajudadores podem, nesse momento, depois de perdoados e reconciliados com Deus, se tornar os representantes da justiça de Deus e assim proclamar a mensagem do Evangelho. O que esse versículo faz na realidade é dar continuidade à ideia da representatividade dos embaixadores apresentada no versículo anterior que nós vimos, né? Deus Pai fez com que Cristo fosse considerado e tratado como pecado, ainda que ele jamais tivesse pecado, e fez isso por amor a nós. Isso Paulo está explicando. Isto é, Deus considerou e tratou o nosso pecado, ou o pecado de todos que haveriam de crer em Cristo, como se esse pecado não pertencesse a nós, mas ao próprio Cristo. Assim se cumpre o que Paulo está escrevendo, né? Cristo morreu por todos, nós lemos aqui no versículo 14, né? E como Pedro, o próprio Pedro escreveu, o pastor Almir está nos trazendo um estudo de 1 Pedro, e lá em 1 Pedro 2, 24, né, o apóstolo escreveu, carregando ele mesmo, Cristo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, disse Pedro, vocês foram sarados. Então nós não fizemos nada, a justiça que nós recebemos foi pela graça de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Cristo era santo, puro e imaculado, e se fez pecado em nosso lugar. Para quê? Para que todo aquele que nele crê pudesse ser justificado diante de Deus. Reconciliação é a eliminação da inimizade, da barreira colocada pelo pecado, pela desobediência de Adão entre o ser humano e Deus. E isso só pôde ser derrubado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Veja como é que é profunda essa troca descrita aqui no versículo 21. Talvez fique mais fácil de você compreender. Jesus não conheceu pecado, e Deus o fez pecado por amor a nós, porque não havia um justo sequer para derramar o seu sangue e aplacar a sua ira. Nós, ao contrário, conhecemos o pecado, e Deus nos fez justiça através de Cristo. Entende? Que coisa tremenda! Ele levou sobre si os nossos pecados, e nós, sem merecer, levamos sobre nós a justiça dele. Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor precisa nos dominar, ele precisa nos constranger. Deus olha para você, meu irmão, Deus olha para você, minha irmã, e não vê mais o seu pecado, mas vê a infinita justiça de Cristo depositada em sua conta por isso. Paulo escreveu também em Romanos 8:1, agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você foi lavado e remido no sangue de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga mais o teu pecado, Ele enxerga a justiça de Cristo, através do sangue derramado por Ele na cruz do Calvário. Amém? Seguindo essa linha de raciocínio, né, Paulo declarou, né, que de sua parte, ele estava reconciliado com os coríntios, ele não tinha coisa alguma contra eles, e se ainda havia algum impedimento para o bom relacionamento com ele, somente se fosse da parte deles. Conclusão, nós podemos concluir essa mensagem com os versículos subsequentes aí do capítulo 6, né? Se você abrir aí o capítulo 6, os versos 1º e 2º, que nos alertam para duas coisas muito importantes. 6:1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele,
também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Sabe por quê, irmão? Foi através da morte de Cristo que recebemos a graça de Deus. E com isso fomos reconciliados. Então Paulo agora insiste que, como embaixadores de Deus, nós nos esforcemos para que as pessoas não rejeitem a maravilhosa graça de Jesus Cristo, pois aquele que dá as costas para a cruz está recebendo essa graça em vão e jamais será reconciliado com Deus. E aí vem o versículo 2, que diz, porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Talvez você lembre disso do Antigo Testamento, né? Paulo está citando aí Isaías 49:8, e ele complementa, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo, para resumir o seu apelo aos coríntios, cita Isaías 49:8, e chama-os para o arrependimento, chama-os para a perseverança, tendo em vista o iminente dia da redenção, o dia do juízo, que se aproxima. Paulo declara que esse tempo da salvação já chegou em Cristo Jesus, e há muitas bênçãos que nós vimos lá no estudo de Apocalipse para vir no tempo futuro, no novo mundo, na nova terra, no novo céu. Há promessas de muitas bênçãos que vão chegar brevemente, hoje mais rápido do que quando Paulo escreveu essa carta. Portanto, aproveite enquanto a porta da graça ainda está aberta, porque uma hora ela vai fechar, e nós não sabemos quando Jesus voltará. E mais, nós nesse período temos tido exemplo muito forte para nós, que nós não sabemos nem a hora que nós vamos partir, se é amanhã, se é daqui a pouco, nós não sabemos a hora que iremos partir. Por isso, Paulo disse lá, e eu repito para vocês esta noite, agora é o tempo oportuno, agora é o dia da salvação. Sabe por quê? Amanhã pode ser tarde demais. Então, se você tem que se reconciliar com Deus, se você precisa se reconciliar com seu irmão, com a sua irmã, seja da sua família de fé aqui, seja da sua própria família, que também faz parte da sua família de fé, aqueles que fazem parte, seja com aquele seu vizinho, que é de outra denominação, e que tem havido atrito entre vocês, siga o exemplo de Paulo, se reconcilie com ele, amanhã pode ser tarde demais, tanto para ele, quanto para você. Não importa quem tem razão, o que importa é que nós possamos caminhar juntos pelo caminho estreito, orientados pelo temor de Deus, na sabedoria plena do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, de acordo com a graça de Cristo, compreendendo que fomos lavados e remidos no seu sangue, e que o pecado não tem mais poder sobre nós, mas precisamos tomar posse disso. A nossa atitude tem que refletir isso, amém? Feche a sua Bíblia, eu quero orar com você. Era uma mensagem densa, procurei condensar da maneira mais fácil para entendimento possível, dentro do tempo que nós dispomos, né? Deus amado e querido, se há alguém que ainda não esteja plenamente reconciliado contigo, está aqui essa noite, ou está nos assistindo através do canal da nossa Igreja Cristã de Nova Vida da Taquara, eu quero lhe pedir que, por misericórdia, receba o toque do teu Espírito Santo nesse momento, despertando para confessar verdadeiramente, em resposta à sua fé, que Cristo é o Senhor da sua vida, para desenvolver a sua salvação da maneira adequada,
como um eleito e escolhido do Senhor. Pai amado e querido, eu te peço que guarde o teu povo, proteja-o, livra-o de todo mal, assim como eu li no Salmo 121, no início desse culto, que nenhum problema venha atingir o teu povo de forma a abalar a sua fé, que o Senhor os fortaleça para passarem todo e qualquer momento adverso, toda e qualquer circunstância contrária. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha renovar a fé de cada um que ouviu a tua voz, não a minha voz, mas a tua voz, que a tua voz possa ter tido eco no coração de cada um, para que ponham em prática, através das suas atitudes e não pelo seu muito falar, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, e que aí sim, através do próprio testemunho, como Paulo deu dele e seus ajudadores, eles possam trazer pessoas à reconciliação diante de ti, através do ministério da reconciliação, pregando e proclamando a tua palavra, não da maneira que querem, mas com fidelidade como o Senhor nos ensinou, e da forma que o Senhor quer, e aonde o Senhor nos enviar. Assim, Pai amado e querido, eu peço que os fortaleça e os abençoe. Faço isso orando a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora ao momento do ofertório. Se você deseja um envelope, os nossos irmãos já vão estar aqui à frente e vão estar passando entre vocês, nós estamos nos últimos dias, temos compromisso de pagamento dos funcionários, precisamos que você que já dizimou e ofertou, que Deus toque teu coração, para você separar uma oferta, para nos ajudar nesse fechamento de mês ainda, com as despesas que temos, compromissos agendados, Então, se você deseja envelope, os irmãos vão estar passando, é só fazer o sinal, eles vão até você, você vai retirar dentro do recipiente, para não haver manipulação. Se deseja ofertar ou dizimar pela máquina de cartão de crédito ou débito, nós temos diáconos aí no corredor, é só fazer um sinal, não precisa se levantar, eles também chegarão até vocês, e você assim poderá estar dizimando e ofertando através do cartão de crédito ou débito, que Deus toque seu coração, para que possamos cumprir esses compromissos, pesados de final de mês ainda, para que possamos chegar lá. Depois haverá o momento em que as salvas estarão passando, e você também poderá lançar diretamente algo que tenha separado no seu bolso, na sua carteira, para contribuir com os recursos arrecadados dessa noite. Os irmãos podem passar as salvas. Depois nós vamos estar orando pela prosperidade financeira da igreja. Não é pecado orarmos por isso, pecado é colocarmos o dinheiro à frente de Deus, tornar ele o nosso ídolo, e aí sim estaremos fazendo a oração final, encerrando esse nosso culto de hoje. Você pode ficar de pé para nós orarmos? Quando os nossos diáconos estiverem aqui posicionados, eu vou pedir para você que estenda as mãos em direção aos recursos, para nós consagrarmos e orarmos. Deus amado e querido, aqui estão os recursos que chegam à tua casa nessa noite, Senhor, e eu te peço, Pai amado e querido, antes eu os consagro,
para serem utilizados na tua obra da maneira adequada. E eu te peço, Pai amado e querido, que o Senhor os multiplique, para que venham a ser o suficiente, junto com aquilo que foi transferido, né, para as contas da igreja, junto com o que nós já arrecadamos no domingo, para cumprirmos os compromissos de final de mês, pelo menos, Senhor. Que nada venha faltar para cuidarmos da tua casa com excelência, Senhor. Assim eu te peço que abençoe a vida financeira do teu povo, que abra portas de emprego para aqueles que na pandemia perderam seus empregos, que dê promoções, Senhor, restaure o poder aquisitivo daqueles que perderam poder aquisitivo também em função de todo esse momento que estamos passando no mundo todo. Enfim, Pai amado e querido, abençoa, Senhor, a vida financeira do teu povo, para que tenham uma vida digna diante de Ti. É o que eu te peço, meu Pai, orando a Ti, no precioso nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém, amém, Senhor. Deus amado e querido, te agradecemos por todo esse culto que tivemos oportunidade de entregar a Ti essa noite, que ele tenha sido agradável ao Senhor, e que nós possamos sair daqui agora renovados pelo poder da Tua preciosa palavra e pela maravilhosa presença do Teu Espírito Santo que habita em nós. Agora leva-nos em paz e em segurança aos nossos destinos, nos dá um restante de semana abençoada, e que domingo possamos estar aqui novamente juntos para cultuar ao Senhor com zelo, com excelência, como o Senhor merece. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o seu povo, não só hoje, mas para todo o sempre. Que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe, vão em paz. Não esqueça que a livraria está funcionando. O Ministério do Louvor vai nos despedir em louvor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar